11 titulares, para mim vai ser ótimo. Pode dar um WO também, não tem problema nenhum, né? Mas eles estão sem o Messi, estão em 7º lugar nas eliminatórias, pressionados apenas com um ponto só até ponto agora, só. né? E eu acho que o Brasil leva a vantagem, porque jogando na Argentina, quem vai estar pressionado é a Argentina, não é o Brasil. Mais, sem dúvida. O Brasil, um empate lá tá bom demais. A seleção argentina jogando em Buenos Aires é sempre muito pressionada, assim como a seleção brasileira quando joga em São Paulo ou no Rio de Janeiro, né? Todo mundo sabe que a torcida cobra bastante. Em Buenos Aires não é diferente. Eu acho que a Argentina realmente, como o Valmir disse, vai estar muito pressionada para esse jogo e eles precisam vencer a todo custo, não estão bem nas eliminatórias, precisam garantir aí pelo menos 3 pontinhos. Bem mais do que a gente, porque eles perderam dentro de casa pro Equador 2-0 e conseguiram esse pontinho, excelentinho, fora de casa contra o Paraguai. Exatamente. Então foi assim, se você fosse imaginar antes de começar, como a gente faz, né, Na nos bolões, bacia das almas. então, nos bolões, a gente podia imaginar que a Argentina ganharia com uma certa facilidade do Equador e talvez pudesse complicar um pouquinho no Paraguai. E no fim deu ao contrário, né? Perdeu dentro de casa e conseguiu só um empate contra o Paraguai. Então, a Argentina, a gente olhar os dois times, o Brasil tá bem, tá com 4 pontos, né? 3 pontos, Tá né? com 3 pontos, né? Perdeu Uma no vitória Chile, contra a Venezuela. que não é mais do que obrigação, né? Exatamente. Porque não Convenceu, serve- convenceu a vitória? Nem Convenceu? para a mim não. A mim não, porque ganhar da Venezuela não é mais que obrigação. Ganhar de 3-4 continua sendo ainda obrigação, né? Nada Agora mais. vencer a por mais- Argentina no Monumental de Nunes, aí nós vai vamos ter começar a parâmetro. convencer um pouquinho. Aí nós vamos ter um parâmetro de onde pode chegar essa seleção, que por enquanto eu ainda estou assim bastante descrente, com o pé atrás, esperando isso. Espero que o Dunga seja um pouco mais ousado e, parta para cima. Tem, como o Augusto disse, são 18 jogos, estamos indo pro 3º jogo. Eu acho que o Brasil tem grande chance de vitória contra a Argentina lá, porque a gente viu a falha que é a defesa da Argentina na Copa do Mundo, e a gente viu nos amistosos. É uma defesa fraca, né? E aí agora, quando o Zabaleta é o seu melhor lateral, aí você começa a repensar alguma coisa errada. Porque ele é muito fraco. Ele é muito fraco. Ele é fraquinho. Então, o Neymar vai ter bastante espaço para jogar do lado direito. Eu acho que o William tá muito bem, tá numa fase ótima. Acho o Hulk bom jogador, muito bom jogador. E o Ricardo Oliveira tem que começar, né? Eu acho que não tem outro atacante, 9, parado lá, que não seja o Ricardo Oliveira. É ele e Neymar e ele fazendo a jogada. Eu acho que dá pra gente ganhar sim. E a Argentina sem Messi é que nem o Brasil, né? Sem o Neymar. Vai só no tranco, né? Falta aquela cerejinha, né, Augusto? Falta a cereja do bolo, com certeza, e o Neymar vai fazer a diferença, sem dúvida. É um menino que teve alguns problemas aí, questões financeiras, não é isso? Extra-campo, né? Todo mundo entende, né, quando eu falo questão financeira. Isso, extra-campo. Não é Os problemas financeiros dele, eu queria ter. é verdade. Mas isso abalou ele, A gente conseguiu ver que nos primeiros jogos aí no Barcelona ele não estava muito bem. E agora ele está voltando ao ritmo de jogo que ele sempre teve. Com certeza vai fazer a diferença e o Brasil vai sair com essa vitória aí do Monumental de Nunes. Vamos torcer. Concordo plenamente. Eu acho que o Neymar está num momento da carreira dele maduro, muito mais maduro do que quando chegou há 2 anos no Barcelona, evidentemente. Que para ele foi muito difícil, né, gente? Chegar no Barcelona, jogar com os caras que estavam acostumados a brincar no videogame, chegar no vestiário, olhar de um lado o Iniesta, do outro o Messi, na frente Xavi, Busquets, você fala, eu tô com esses caras de verdade, que nem ele já falou isso, não teve vergonha de falar, e teve essa humildade de falar. E ele teve a humildade também de jogar no primeiro ano, sabendo que o dono da poltrona era na janelinha, era o camisa 10. Então ele fez, foi humilde, e agora, já no seu 3º ano, tá começando a soltar as manguinhas de fora, mostrar quem é Neymar, né? E quem ele tá mostrando agora. Sem Messi do lado, existia essa dúvida, todo mundo, inclusive na Espanha, será que o Barcelona vai ficar a mesma coisa sem o Messi? Tá aí. Ele assumiu o papel de protagonista quando o Messi não está em campo. Essa aqui é a grande verdade. E deu tudo certo, meu amigo. Se fosse lá 1 ano e meio atrás isso, talvez ainda tímido, chegando agora, Exatamente. já está ambientado, conhece a moça do café, o guarda do estacionamento, tá em casa. Hoje ele está em casa no Barcelona. Então ele consegue render tudo que ele Voando pode. baixo, né? Voando baixo e tomou a posição que seria do Luis Soares,
que chegou com uma grande promessa do Barcelona também. Sem dúvida, sem Chegou dúvida. com uma grande promessa, né? Foi contratado em meio àquelas polêmicas, aquele problema na Copa, com a mordida que ele deu no ombro do zagueiro italiano. Mas o Neymar, sem dúvida, como o Valmir disse, pôs a camisa, falou, não, deixa aqui que eu vou chamar a responsabilidade. E está chamando muito bem a responsabilidade, jogando muito pelo Barcelona. Que o pênalti que ele bateu, o último, hein, Augusto? Aquilo é coisa de gente grande que não tá nem aí, tá brincando na sala, né? Deu um Tá passo no quintal de casa e vamos que Vamos vamos. que vamos, quer nem É o saber craque, realmente é craque. que só tinha 80 mil lá no Camp Nou, lá, não tá nem aí. Realmente, craque de bola, o nosso querido Neymar. E agora vamos aguardar o jogo com a Argentina, depois pegar o Peru aqui, né? Pegar o Peru, bora Bahia em Salvador, o bicho vai pegar aí, o bicho vai ser bom. Nossa Senhora, hein? Eu vou ver se eu consigo. Eu sei que Augusto Neto tem um monte de milhagens sobrando aí. Um monte de milhagens, né? Você quer escolher Jega ou Camelo? Camelo, vou de Camelo que agora. Ana Paz, toca o programa, se deixar aqui, a gente fica até as meia-noite aqui falando de Neymar. Essa é a equipe show de bola. Gente, e de volta dando sequência ao nosso programa, vamos um pouco mais da nossa seleção brasileira de futebol. Dunga elogia Miranda e nova postura de Felipe Melo na Itália. Em entrevista ao jornal italiano Tuttosport, treinador da seleção falou também sobre as fases dos laterais brasileiros e pediu paciência com Hernanes no Juventus. A moral de Miranda... Algum problema? Não, Ana Paz. Algum Ana problema? Paz. Não, Ana Paz. Felipe. Ele desenterrou, ele tá desenterrando o Felipe Melo. Ele tá de brincadeira. Pode seguir, desculpa, Ana Paz, mas eu não vou existir. Tá de brincadeira. Felipe Melo, rapaz. A moral de Miranda com o técnico Dunga realmente segue em alta. Em entrevista ao jornal italiano Tuttosport, o treinador da seleção brasileira não poupou elogios para descrever o zagueiro da Inter de Milão. Miranda é um líder do Brasil, é um de pouca conversa fiada, muito trabalho e alto rendimento, declarou sobre o jogador que foi capitão durante a Copa América e as 2 primeiras rodadas das eliminatórias. Quem também foi merecedor de elogios foi Felipe Melo, companheiro de Miranda na Inter de Milão. O volante que foi titular de Dunga na Copa de 2010 e considerado um dos culpados pela derrota para a Holanda. Também recebeu palavras de apoio de Dunga, deixando no ar que ele pode receber uma nova oportunidade com a camisa verde e amarela no futuro. Gostei de sua escolha de ir para o Inter e seguir um grande treinador como Mancini. Não se pode crucificar um jogador por um episódio. Como aprendi com vocês na Itália, nunca diga nunca no futebol, declarou. O clássico entre Juventus e Torino neste fim de semana foi tema também da entrevista, uma vez que existem laterais brasileiros nas duas equipes, Alexandro e Bruno Pérez. Questionado sobre os jogadores, Dunga deu uma declaração do que espera em um jogador da posição, citando inclusive Maicon, da Roma, que foi cortado por indisciplina após o primeiro jogo do retorno do treinador ao cargo da seleção. Para mim, um lateral deve ser antes de tudo um defensor, não um atacante. Explico, ou você é um lateral ofensivo que faz 7 gols em 10 partidas, caso contrário, prefiro um que defenda bem e ataque menos. Jogar no Brasil não é sempre simples para ninguém. Tenho tantas opções. Na direita tenho Daniel Alves Danilo e não estou esquecido de Maicon, disse. Por fim, Dunga pediu paciência com Hernandes, que foi contratado nesta temporada pela velha senhora com a missão de substituir Pirlo, que foi atuar no futebol dos Estados Unidos. Pirlo é uma lenda. Botaram muita pressão sobre o Hernandes, afirmou. É claro que eu tô! Tom Lopes. Brincadeira, não, brincadeira. Ele desenterrou alguns nomes aí que eu decididamente já imaginava que não pudesse nem ser ventilado. E mostrou também o quanto ele entende de futebol, né? Ele quer aquelas coisas estáticas que faz isso, faz aquilo. E ó, não, mas professor, posso dar um rolinho? Não. Uma touca? Não. Felipe Melo,
Posso mostrar o número pro Augusto? Não, também. Felipe Melo, gente, Maicon, você tá de brincadeira comigo. Isso é uma boa notícia pro zagueiro Thiago Silva, né? Porque se o Dunga tá desenterrando esses caras que complicaram a vida da seleção naquele jogo contra o Holanda. Recentemente, né? Aquele jogo contra o Holanda em 2010, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. O Thiago Silva, então, tá com chance de retornar rapidamente à zaga da seleção brasileira. E já que o Dunga tirou ele devido às falhas lá contra o Paraguai, Não, né? brincadeira. Na Copa América, Exatamente. Mas isso pra gente nem voltar, né, Valmir? No Mundial aqui no Brasil, que o nosso capitão chorou sentado em cima da bola, isso é né? absurdo, Então né? vai dormir, o Dunga. É por essas e outras que eu não acredito nisso. Por essas e outras que eu continuo achando que a seleção é da CBF, não é seleção brasileira. Ponto final. Porque falar em Felipe Melo nessa altura do campeonato, na posição dele, aqui tem na Várzea 500. Profissionalmente, então eu te dou 3 nomes já. Te dou um que joga melhor que ele. Ralf do Corinthians. Muito mais. Mas Vem muito falar em Felipe mais Melo? do que ele. Ah, para. Que é isso? Não, Fala, Valmir. Longe de defender o Dunga, tá? Mas ele tava jogando pra torcida. Ele tava dando uma entrevista pra um jornal italiano. Aham. Ele jogou na Itália antes de ir pro Japão. Sim. Né? E ele ia falar de jogadores da Itália. Ele foi dar entrevista pro pessoal pra encher a bola dos caras lá. Isso é líquido e certo. Agora, ele não convocou nenhum desses caras que ele tá falando. Mas então o Dunga devia ser o professor que é aquele professor que vende sonhos, né? Então o Felipe Melo ouviu lá a entrevista. O Michael ouviu, ligaram pro outro. Aí, parceiro, acho que nós temos chance, hein? Já esqueceram as cagadas que nós fizemos lá atrás. Já vão chamar a gente, hein? Olha, temos chance, hein? Thiago Silva que tá sorrindo. Já meteu um WhatsApp lá pro Michael, falou, parceiro, quando for, não esquece, fala que eu tô bem agora, que eu não choro mais. Não choro mais. Tô bem postado na zaga. Não faço mais pênalti colocando a mão da bola. Já melhorei, viu? Tá de brincadeira, né, Augusto Neto? Tá de brincadeira esse dia. Mas eu acho que foi só jogar pra torcida só. Não é nada sério isso, não. Tomara que você esteja coberto de razão, porque se aparecer até 2018 um desses caras aí, Valmir, Aí ele vai mostrar toda a incompetência dele. e aí nós vamos brigar aqui dentro desse estúdio aqui. Ô, Que você que deu a dica pro Dunga. E agora em relação ao Hernanes, né? O Hernanes, pra mim, é um grande jogador, né? Jogou no São Paulo muita bola Ponto. e foi jogar na Itália. Cadê o Hernanes? Ele é uma eterna promessa, o Hernandes. Ele é um bom jogador, Desde né, o tempo meu? que ele comprava pão na Maria da Nossa, Fonte, ele é uma aliás, eterna manda promessa. um abraço pra ele. Eu comi esfirra naquela outra loja ali perto do posto ali Hernandes Pão também. na Chapa, o nome dele era Hernandes Pão na Chapa. Sabe quantos pão na chapa ele comia? 4. 4? Ele comia 12. Hã? 12 pão Ele na saía do chapa. treino do São comia Paulo e uma passava lá Ele de saía do pra treino do São Paulo, passava lá na Maria da Fonte. Um abraço pessoal da Maria da Fonte. Grande abraço, rapaziada. Grande abraço. Ele passava lá na Maria da Fonte, era 12 pães na chapa, um americano e levava uma pizza de calabresa pra casa. Existem algumas coisas, algumas contratações de alguns jogadores por alguns clubes que a gente fala assim, esses empresários são mágicos. Como é que consegue enfiar esse jogador nota 5.15 no Real Madrid? E pra na substituir Inter o de Milão? Pirlo na Não, Juventus. que cara de pau falar isso. O Pirlo deve estar se revirando, que está vivo ainda lá nos Estados Unidos. Quando trouxeram para me subir aquele, o Hernanes, ele tem que comer muito arroz e feijão e lavar muita chuteira do Pirlo, né, Valmir? Você tá de Isso é brincadeira. verdade, com certeza. Não, ele não é jogador para substituir o Pirlo. Assina Se embaixo. a Juventus Assina embaixo contratou... do seu comentário. Obrigado, acertamos uma, hein? Em 5, agora virou 4-1, hein? O Dunga participou de um assim, o Afonso Alves, atacante, foi contratado, Tá jogava vendo? na Você Holanda. trouxe também, desenterrou, hein? Não, vai voltar, com certeza vai voltar Tem pra chance. seleção. Tem chance, acho que tudo é possível. Eu acredito no Lulinha ainda também, na seleção, sabe? Bentinho. Porque o cara tá dentro o Felipe Melo, Maicon, meu Deus, o empresário do André Santos também, aquele ex-Corinthians. Lateral esquerdo. Ó, tá faltando lateral Outro esquerdo. David Copperfield, né? Meu Deus. Empresário mágico, esse é bom, assim, né? A gente Esses vê caras hoje... são sensacionais. Se a gente começar a puxar aqui, né? Só para encerrar esse assunto um pouco, Júlio Batista. Um jogador que devia fazer MMA, outras coisas, né? Mas ele só jogou nos melhores times do mundo. Só isso. Belete. Com Doni. todo respeito. Doni. Maxwell. Maxwell. Todo time que o Ibra vai, ele vai atrás, é o mesmo empresário. É impressionante, tudo mágico, né, gente? Confira agora a tabela de classificação das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 e também os jogos da terceira rodada das eliminatórias.
Eliminatórias América do Sul. Uruguai, 6 pontos, primeiro lugar. Segundo, Equador, 6 pontos. Terceiro, Chile, 6 pontos. Quarto, Paraguai, 4 pontos. Brasil, quinto lugar com 3 pontos. Colômbia, em sexto lugar, também 3 pontos. Sétimo lugar, Argentina, com 1 ponto. Peru, Venezuela e Bolívia, em oitavo, nono e décimo lugar, com 0 pontos. Bolívia enfrentará a Venezuela nesta quinta, dia 12 de novembro, às 18 horas, no Hernando Siles. Equador e Uruguai se enfrentarão nesta quinta, dia 12 do 11, às 19 horas, no Olímpico Atahualpa. Chile e Colômbia, nesta quinta, às 21h30, Nacional do Chile. Argentina e Brasil, dia 12, também na quinta-feira, às 22 horas, no Monumental de Núñez. Peru e Paraguai, no Nacional do Peru, se enfrentam neste sábado, dia 14 do 11, à 00h15. Abrindo agora espaço no Trianon Esportes para o UFC. Vitor Belfort atropela Anderson e fecha a trilogia com vitória no primeiro round. Peso médio faz 2-1 no confronto com o americano, com um chute de esquerda na cabeça, e faz discurso contra a corrupção no octógono. É um momento de mudança. Vitor Belfort mostrou neste sábado no UFC de São Paulo, sediado no ginásio do Ibirapuera, que apesar dos 38 anos, conserva a potência e a precisão dos golpes que o fizeram ser apelidado de fenômeno. Ele deu sinais de que a derrota para Chris Weidman em maio não abalou e deu a volta por cima no octógono em grande estilo ao nocautear Dan Henderson. Aos 2 minutos e 7 segundos do primeiro round do duelo principal do evento, o anfitrião anotou 2-1 no histórico de confrontos com o oponente, fechando a trilogia de maneira magistral. Sob o tradicional grito vai morrer, Vitor Belfort e Dan Henderson começaram cautelosos, passando mais de 2 minutos apenas se estudando. Quando o brasileiro decidiu exibir seu arsenal, no entanto, precisou de poucos segundos para reforçar que ainda está dentre os melhores do peso médio. Com um chute alto que explodiu na cabeça de Endo, o fenômeno abriu caminho para a vitória. E após castigar o oponente no chão, faturou o nocaute. Quero agradecer ao povo brasileiro que ficou acordado até de madrugada para me apoiar no meio desta crise com este governo corrupto que precisa acabar. Fora governo corrupto, consciência Brasil. A consciência de vocês tem que estar bem atenta, agora porque é um momento de mudança. Estou aqui para provar isso. Você às vezes cai, mas cai de cabeça para cima e a gente se levanta, discursou Belfort após a luta. Após a derrota para Chris Weidman, Belfort retoma os holofotes da categoria com uma apresentação convincente e avassaladora, assinalando o 25º triunfo de sua longa carreira no MMA. Anderson, por sua vez, vai se aproximando da aposentadoria. O americano de 45 anos perdeu 3 de suas últimas 5 lutas na organização, retrospecto aquém de sua história no esporte. Comentários? Primeiro eu quero agradecer pelo obrigado do Vitor Belfort, né, que eu vi essa luta. Né? Então esses 2 minutos e 7 foram realmente minutos de estudo. O Anderson tentou dar 3 chutes na parte interna da perna do Vitor durante esse tempo todo. E os dois só se estudando, se ameaçando. Quando o Belfort resolveu ir para cima, não teve chance. Foi um chute, uma de direita, que já derrubou, e aí o Belfort foi para cima do Anderson e o juiz já separou e terminou a luta. Foi muito rápido. Valmir, você acha que a diferença de idade, porque o Anderson tem 45 anos e o Vitor Belfort 37, você acha que deu uma diferença, ajudou o Vitor Belfort com essa diferença de 7 anos para terminar tão rápido
o combate? Não, a luta foi estudada mesmo. Tá? Eles se prepararam muito bem para essa luta. Se prepararam muito bem mesmo. Tanto é que o estudo foi profundo. Né? Eles passaram 2 minutos, né, se ameaçando. E o Anderson não foi para cima definitivamente do Vitor, porque também a última luta o Vitor ganhou. Isso, estava 1 a 1, né? A história entre os dois, né? Onde era o tirateima da E história. é claro que a carreira do Anderson já está numa descendente, né? Enquanto o Vitor ainda tenta retomar a sua carreira. Mas ia acabar de qualquer jeito. O Vitor estava muito decidido a ganhar essa luta. E, como disse o Cigano no comentário dele na TV, ele falou, essa luta vai terminar muito rápido. Quem acertar primeiro ganha. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, né? Casa cheia no Casa cheia, octógono. casa cheia. Tominhas e o Glover também deram um show. 2 brasileiros que estão muito bem. O Tominhas deu um nocaute no polonês, que o polonês revirou os olhos e caiu desmaiado. Nossa. Foi um negócio fantástico. Então, Fazia tempo que eu não vi um nocaute desse. Eu, muito particularmente, não gosto de luta, né? Então eu me reservo o direito de não assistir, mas Sim. por dever do ofício eu tenho que estar acompanhando. Eu fiquei sabendo hoje pela manhã desse resultado, mas não vi nada, não vi nada, nem como é que foi o chute, nada tal. Mas a gente fica feliz, evidentemente, porque é brasileiro e está lá em cima, ganhando e tal. Está representando o nosso país lá fora, né? Lógico, de uma certa forma é isso. Tem quem gosta, tem para todo mundo. Não tem. Exatamente. Eu não gosto, mas você adora, é apaixonado por MMA. Não é paixão, né? Mas Gabriel, ele adora ver esse negócio de se agarrar no chão não é comigo, não. Ele é mais masculino. Eu acho interessante até a parte que não começa a sangrar. Quando começa a sangrar, sabe, aquele negócio na cabeça. Pessoalmente, eu prefiro boxe. Boxe é um jogo, é uma luta jogada. É muito melhor.